Então fala você ligado aqui no canal Vasco Connection, sou o Eduardo Ferrari. Começo essa semana já com vídeos importantes. Antes de mais nada, peço para que você se inscreva no canal Vasco Connection. Já somos mais de 57 mil inscritos aqui, então se inscreve também. Deixa aí o seu like, acione o sino das notificações. É muito importante sua inscrição, seu like, para que os vídeos alcancem mais e mais pessoas. Olha, vamos falar sobre o Everton Ribeiro, falando do Vasco ontem na coletiva de imprensa da seleção, desfalques do time do Londrina, jogo importantíssimo do Vasco essa semana no nosso Caldeirão. Vamos para São Januário, vamos transmitir o jogo, então cola aqui no canal, mais um motivo. Falar sobre o Alan, né, aquele mesmo campeão da Copa do Brasil pelo Vasco, revelado no Vasco, o Vasco recebendo mais uma bolada e a classificação do Campeonato Brasileiro. Bom, gente, vamos começar aqui falando sobre a classificação. O Cruzeiro com 68 pontos já é o campeão, na minha opinião, e também já está na Série A. Essa não é a minha opinião, isso já é fato. Cruzeiro na Série A. Grêmio com 53 pontos, Bahia com 52 pontos. Bahia empatou, né? Estava perdendo por 2-0, acabou empatando. Vasco com 48 pontos, aí o Londrina com 45 pontos. Então, esse jogo contra o Londrina tem um peso muito grande realmente, né? São 7 decisões, a primeira agora contra a equipe do Londrina, dentro da nossa casa, técnico Jorginho. E ontem, queria agradecer o vídeo de ontem, a galera apoiou em massa, né, o vídeo, né, a nossa responsabilidade como vascaíno, né, em reconhecer, respeitar e apoiar o trabalho do técnico Jorginho. Jorginho é um cara muito sério, vou repetir aqui, muito profissional, merece nosso carinho, merece nosso respeito, nossa atenção e o nosso apoio. Enfim, reitero aqui, respeito ao Jorginho, parabéns ao Jorginho, tamo junto, Jorginho, vai com tudo, porque aqui é Vasco, eu tenho certeza que você vai recolocar o Vasco na Série A, e não só recolocar o Vasco na Série A, como vai ter também a oportunidade de trabalhar com um time melhor, com um time mais robusto, coisa que você não teve ainda na carreira, e eu tenho certeza que quando tiver essa oportunidade, você vai dar conta do recado, porque você é fera, tá certo? Vamos lá, galera, trocando aqui o assunto, vamos entrar no assunto do Alan, né, que passou pelo Vasco, foi revelado pelo Vasco lá em 2011, né, 2010 para 2011, o Alan muito bem, se destacou muito pelo Vasco, jogando como lateral direito, jogando como volante, lembro muito bem do Alan, habilidoso, né? Enfim, vai jogar nos Emirados Árabes e, enfim, se transferiu para lá, e o Vasco vai receber cerca de 3 milhões de reais por conta daquela questão da FIFA, né, envolvendo a solidariedade no futebol, né, para o clube formador na realidade. Então o Vasco recebe cerca de 3 milhões, e ainda tem jogadores como Felipe Coutinho, como Paulinho, que deve estar voltando para o Vasco muito em breve. Eu torço demais por isso. Então tá aí a situação do Alan para o Vasco, mais um conforto para o Vasco, né? O Vasco que tem outras áreas importantes para cuidar, tipo remo, tipo futsal, basquete, tudo isso, né? O Vasco é muito grande, o Vasco tem um complexo muito grande, a escola dentro do clube, é que muita gente ainda não conhece, né, isso, né? Eles só enxerga um lado ali do futebol, mas não enxerga a grandeza do Vasco como um todo, né? CT de Duque de Caxias, CT enfim, Moacir Barbosa, sede náutica da Lagoa. O Vasco é muito grande, é muito grande. Então é isso. Bom, falar sobre o Londrina, adversário do Vasco, na quinta-feira, gente. O Vasco tem um confronto difícil contra o Londrina. O técnico Adilson Batista, o técnico do Londrina, né, chegou a dizer que vem para vencer o Vasco, quer vencer o Vasco, mas sabemos que vai ser difícil para o Londrina. Londrina terá 2 desfalques, né? 2 jogadores titulares. Um deles, na minha opinião, um dos melhores jogadores até da competição, Douglas Coutinho, que vem
se destacando bastante, mas recebeu o terceiro cartão amarelo, assim como o Leandrinho também, né? O camisa 9 dos caras, que vinha jogando, se destacando também, mas os dois estão fora do jogo, são desfalques importantes para enfrentar o Vasco, apesar do técnico Adilson Batista, sabemos como o Adilson Batista sabe jogar, trabalhou no Vasco, é um técnico muito retranqueiro, né? Joga por uma bola, o futebol dele é esse. Né? Adilson Batista não é aquele treinador que sai muito para o jogo, é um cara que. Não, joga futebol feio. Né? Até quando ele treinou o Vasco, o futebol do Vasco já não era bonito, né? O time já era limitado. Então, ele conseguia piorar esse time do Vasco, né? Naquela época. Mas, enfim, boa sorte para o Vasco. Vamos, ó, gente, semana inteira. Vamos cobrir só a imprensa, só para deixar claro aqui, gente. Essa semana eu vou cobrir um treino do Vasco só. Porque nós só teremos oportunidade de trabalhar em um treino, porque a semana é muito curta, né? Vai ter apresentação, coletiva de imprensa e tal. Passo isso para vocês no vídeo daqui a pouco, tá bom? Mas vamos cobrir o treino do Vasco aberto para a imprensa antes do jogo e você vai acompanhar aqui no canal. Então, não deixe de se inscrever, não. Entrando no assunto, Everton Ribeiro. Antes de falar sobre a declaração do Everton Ribeiro, né, que reconheceu a grandeza do Vasco, e quando eu falo isso para você, torcedor, não é brincadeira não. Eu vejo muitos supostos vascaínos, sabe, dizendo que são Vasco, dizendo que amam Vasco, enfim, só vivem atrapalhando o mundo vascaíno. Só atrapalham, eles fazem de tudo para causar. E a torcida do Vasco, a verdadeira torcida do Vasco, ela se impõe, ela está se impondo contra essas pessoas, né? Ela está afastando essas pessoas do mundo vascaíno. E isso é o legal da torcida do Vasco. A torcida do Vasco está mostrando a grandeza dela. Então, que esses supostos vascaínos estão recebendo de respostas, né? Tipo, olha, some daqui, vocês não são Vasco. Vocês não amam o clube. Então o Everton Ribeiro ontem, uma matéria feita pelo Wellington Campos, do canal Wellington Campos FC, da Super Rádio Tupi, grande amigo, parceiro, me ensina demais. Muito obrigado, Wellington, pela matéria. Né? O Wellington fala sobre seleção brasileira, sobre todos os clubes e fala muito sobre o nosso Vasco. Excelentes matérias sobre o nosso Vasco. Então, ele trouxe essa matéria ontem e me chamou muita atenção o carinho que o Everton Ribeiro, com todo o respeito, sabemos que o Everton joga no Flamengo, né? Para não causar nada contra a pessoa Everton Ribeiro, nem ficar ludibriando e iludindo a torcida do Vasco. Estou falando do reconhecimento do Everton com a grandeza do Vasco, sabe? O cara está na seleção brasileira, o cara estava numa entrevista coletiva, falou do Cruzeiro, parabenizando o Cruzeiro, desejando sorte ao Cruzeiro, e fez o mesmo com o Vasco, desejando sorte, enfim, que eles enfrentem o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Sabe o que é isso, gente? É reconhecimento de uma pessoa que sabe a grandeza do Vasco, sabe a importância do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. E, infelizmente, muita gente não sabe, muita gente não reconhece. Então, essas coisas me chamam a atenção. E o que me deixa mais triste e chateado é ver, né, e enxergar que algumas pessoas, alguns supostos vascaínos, que não estão conseguindo mais, né, fazer gracinha, né, na frente ou então nas telinhas, nos lugares. Por quê? Porque a torcida do Vasco cansou dessa palhaçada. A torcida do Vasco está enjoada, né, dessa bobeirada o tempo inteiro de que o Vasco não vai conseguir, o Vasco vai conseguir, o Vasco vai voltar, o Vasco, obrigado ao Everton Ribeiro pelo reconhecimento com a nossa instituição, sabe? A rivalidade fica lá dentro do campo. Quando uma pessoa fala bem do nosso clube, nós temos que agradecer, sim, ainda mais se tratando de um rival. Reconhecimento na vida é tudo, tá? Tudo, tá certo? Então, é isso, galera. Vamos apoiar o nosso time até o fim. Semana importantíssima
de trabalho do Vasco. Boa sorte, Jorginho. Boa sorte, o elenco do Vasco. Muita dedicação, pegada total aí, todo mundo. Vamos com tudo para cima desses caras. Aqui é Vasco. Vamos apoiar o tempo inteiro, tá certo? Do mais, Deus abençoe a semana de todos. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações dos nossos gigantes da colina. Um beijo no coração de todos e saudações vascaínas.